Olá pessoal, hoje então a gente vai falar sobre esse processo chamado escalonamento, que é um processo que a gente usa para resolver sistemas lineares. Então vamos ver como é que funciona aqui. Primeiro a gente vai ver o que é um sistema linear escalonado. Então dizemos que um sistema linear está escalonado quando em cada equação existe pelo menos um coeficiente não nulo. Além disso, o número de coeficientes nulos antes do primeiro coeficiente não nulo cresce, aumenta da esquerda para a direita, de equação para equação. Vamos ver um exemplo aqui para entender o que foi dito ali. Então veja, eu tenho um sistema aqui onde, na minha primeira equação, eu tenho x, y e z. Na segunda equação eu não tenho x, na verdade esse x aqui está sendo multiplicado por zero, é o tal do coeficiente nulo que ele fala antes ali, né? Eu tenho y e eu tenho z. E na terceira eu não tenho x, coeficiente nulo, não tenho y, também coeficiente nulo, mas eu tenho o z. Então a ideia é que ele fique neste formato aqui, ó, como se ele estivesse fazendo uma escada. Veja, ó, como se ele estivesse fazendo esse processo aqui de escada. Eu estou aumentando a quantidade de coeficientes nulos. Aqui deveria ter um 0x, aqui um 0x e aqui um 0 vezes o y. Faz de conta que isso é um zero, né? Então eu estou com esses três coeficientes aqui nulos, zerados, deixando o sistema nesse formato que a gente chama de sistema escalonado, né? Com essa escadinha ali entre os valores dele. Tá, mas e se eu tenho um sistema escalonado, eu puxei só o sistema agora, como é que eu resolvo esse sistema quando ele está escalonado? Se ele estiver escalonado, a última equação já vai te dar direto, como é o caso aqui desse nosso z igual a 1, ou no máximo que vai precisar fazer uma divisão. Você vai pegar um coeficiente, imagine que seja lá, por exemplo, um 3z. Você vai pegar o 3 que está na frente do z multiplicando e vai passar dividindo para o outro lado. Não é o nosso caso aqui, já está pronto z igual a 1. Aí eu vou pegar este z que eu já conheço e substituir na equação de cima dele, né? Então a ideia é sempre resolvendo de baixo para cima. Então eu peguei a última, com essa terceira, essa última, eu vou substituir o valor na segunda, na equação de cima. Veja, se eu tenho que o z é igual a 1, no lugar do z eu vou substituir por esse 1. 2 vezes o z é esse 2 que está colocado aqui, né? Aí mando esse 2 para o outro lado, vou chegar no y igual a 1. Ele vai passar negativo, né? 3 menos 2, y igual a 1. Eu já tenho mais um dos resultados que eu preciso, né? Tenho que achar mais somente o x agora. Se eu tenho o z e eu tenho o y, vou substituir agora na primeira, com aquela mesma ideia, de baixo para cima. Vai ficar deste jeito, ó. 2 vezes o y vale o 1 que a gente já achou, é o 2 que está aqui embaixo. Depois, menos 3 vezes o z, menos 3 vezes o 1, que é o z, é o menos 3 que está aqui. Aí, somando esse 2 com o menos 3, cheguei nesse menos 1, que eu vou mandar para o outro lado junto com o 4, e vou chegar então que o x é igual a 5. Então pronto. De novo, de baixo para cima, eu cheguei nos três resultados que eu precisava. Quando você for montar o conjunto de solução do sistema, você tem que lembrar que o conjunto de solução é sempre colocado de maneira ordenada, né? A ordem que você vai colocar esses três valores x, y e z está sempre normalmente na primeira equação, naquela mais completa que você tem lá. Então, no nosso caso aqui, ó, a ordem é x, depois y, depois z. Tanto que o nosso conjunto de solução está aqui embaixo, ó. 5, 1 e 1. 5 é o x, o segundo 1 é o y e o terceiro, que é o 1, que é o z. Né? Então a gente montou o conjunto de solução desta maneira a partir do sistema escalonado. Tá, e se eu tiver um sistema escalonado agora maior? Ó, eu tenho 4 equações e 4 incógnitas consideradas simultaneamente. Eu tenho x, y, z e t. Perceba que x só tem na primeira, y tem na primeira e na segunda, z tem na primeira, na segunda e na terceira, e o t tem nas 4. E ele está naquele formato de escada, ele já está escalonado esse sistema. Então eu vou pegar de novo de baixo para cima para chegar nos 4 valores que compõem o nosso conjunto de solução. Passei o 3 aqui, ó, que estava multiplicando o t dividindo o 6, então 6 dividido por 3 é o 2, tenho o nosso primeiro resultado. Com esse t igual a 2, vou substituir
na terceira equação aqui, nesse lugar do menos t. Então, veja, vai ficar um menos 2, 2e, menos 2 igual a zero, né? É a terceira equação substituída, o t. Mando aqui embaixo, mando esse menos 2 lá para o outro lado, ficou positivo. O 2 que está junto com o z vai passar multiplicando, tenho então que o z vale 1. Beleza, já tenho 2 dos 4 resultados. Com o z e com o t, eu vou substituir na segunda equação para achar o valor do y. Veja lá, ó. Então, y mais o z a gente achou que é 1, está colocado aqui o nosso valor de 1. Depois, mais 3 vezes o t. 3 vezes 2 é o 6 que foi colocado lá, e igual a 9. 1 mais 6 é o 7, positivo. Vou mandar para o outro lado negativo, 9 menos 7 é o 2, que é o y que a gente estava buscando. Então, eu já tenho t, z e y. Vou buscar agora o valor do x. Vou substituir os três na equação primeira ali, a única que tem o valor de x, a única que tem a incógnita x, né? Então, 2x mais y, 2x mais o 2, menos o z, menos o 1, tá lá. E, por fim, mais t, que vale 2, mais o 2 que está ali. Somando 2 mais 2 menos 1, cheguei nesse 3, que eu vou mandar para o outro lado subtraindo. 5 menos 3 é o 2. O 2 vai passar dividindo o outro 2. X, portanto, igual a 1. Achei os 4 valores que eu estava buscando. X, Y, Z e T. Monto o meu conjunto de solução na ordem que aparece lá na primeira equação. Então, X, Y, Z e T. Que eu vou ter, então, 1, 2, 1, 2. Ó. 1 do x, 2 do y. 1 do z, 2 do t. Cheguei na resposta desse sistema linear escalonado. Beleza? Tá. Mas e como é que eu faço para escalonar um sistema linear? Para eu poder escalonar um sistema linear, eu tenho que seguir algumas regras. Eu não posso transformar um sistema do jeito que eu quiser. Eu tenho algumas transformações elementares, que a gente chama, que eu vou aplicar num sistema para ir trabalhando com ele até chegar num sistema escalonado. Então aqui, ó, acompanhe comigo. Para transformar um sistema linear num sistema linear escalonado equivalente, usamos as seguintes transformações elementares. O que ele quer dizer com sistema linear escalonado equivalente? A gente vai fazer modificações no sistema. Vocês vão ver a partir das transformações agora. Ele vai ser um novo sistema, mas o resultado desse novo sistema vai ser igual ao sistema antigo. Então eu vou fazer modificações, operações ali, mas o resultado vai ser o mesmo que o sistema que o exercício te deu, enfim, o sistema original que o exercício aplicou para você. Né? Só que eu não posso, como eu falei, eu não posso fazer qualquer operação. Tem que seguir essas transformações que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira delas, sugiro até que você anote essas operações aí na hora que você for resolver para você consultar. Primeira, trocar a ordem em que aparecem as equações no sistema. Então, por algum motivo, você tinha um sistema como esse aqui e você achou que deveria trocar. A linha de cima vai para baixo, por consequência de baixo vai para cima. Né? Aqui é um sistema 2x2, aqui não faz tanto sentido a gente fazer essa troca. Mas quando a gente for resolver exercícios lá 4x4 ou sistema 5x5, em alguns momentos vai ser necessário a gente fazer troca de posição de linhas das equações. Então é importante que você saiba. Os comandos que eu vou utilizar vão ser neste formato aqui. Ó. Acompanhe no que foi colocado aqui. Deixa eu até trocar de caneta, colocar uma caneta numa cor que não seja vermelha para aparecer melhor lá. Vou pegar um amarelo. Veja. O que é esse NL1? NL1 quer dizer nova linha 1, tá? Nova linha 1 eu vou criar a partir da linha 1 que eu tinha, ó. Esta aqui é a linha 1, esta aqui é a linha 2. Então eu vou aplicar esses comandos que eu coloquei em vermelho aqui no meio para fazer as modificações. Então eu estou falando aqui, ó, eu quero uma nova linha 1, que essa linha 1 na verdade vai ser a linha 2. Depois, eu vou querer um comando que vai ser nova linha 2, que vai ser a linha 1 antiga do meu sistema. Então, a partir desses comandos, o meu sistema vai ficar deste jeito. Veja, a nova linha 1, a linha 1 agora aqui em cima, é a linha 2 que eu tinha aqui embaixo. 2x menos y igual a 5.
Então a nova linha 1 é a linha 2. A mesma coisa embaixo, ó. A nova linha 2 é a linha 1 que eu tinha lá em cima. 2x mais 3y igual a 2. Então eu fiz um comando aqui que eu tive que trocar a posição das minhas linhas do sistema. Posso fazer a troca? Posso. Perceba que não tem nenhum sinal trocado, não tem nenhuma operação diferente, só mudei a posição das linhas em questão. Beleza? Segunda transformação que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso inverter a ordem das incógnitas nas equações. O exercício me deu esse sistema. Aí perceba que eu tenho x nas três equações, eu tenho z em duas delas, e eu tenho y em só uma delas. Então eu vou dar estes comandos aqui, ó. O que significa NC1? Agora é nova coluna 1. Então eu vou colocar na coluna 1 aquela incógnita que aparece só uma vez. Na minha coluna 2, então a minha nova coluna 2 vai ser a coluna do Z. Eu achei importante que seja a segunda coluna a coluna do Z, porque o Z aparece duas vezes, na primeira e na segunda equação, tá lá. E também eu estou percebendo aqui, ó, que o X é aquele que aparece em todas, ele deve ir para a terceira coluna. Então minha nova coluna 3 vai ser a coluna do X. Então meu sistema vai ficar deste jeito, ó. O Y que apareceu uma vez está na primeira coluna, o Z que apareceu duas vezes está na segunda coluna, e o X que apareceu três vezes está na terceira coluna. Posso fazer troca de colunas, então, trocando a posição das minhas incógnitas. Só tem que tomar muito cuidado com essa transformação, que você vai encontrar aqui primeiro o valor do X, depois vai encontrar o valor do Z, e por fim vai encontrar o valor do Y. Na hora que você for montar o conjunto solução, você não vai colocar na ordem que você montou as respostas aqui. Você tem que montar na ordem que aparece lá na primeira equação do exercício. Então vai ter que ser no formato x, y, z o teu conjunto solução. Então só tome cuidado, se caso você usar essa troca de colunas, na hora que você montar o conjunto solução, os valores encontrados devem estar na ordem da primeira equação lá que o exercício te deu. Tá? Você vai perceber, inclusive, na hora que eu for montar ou resolver exercícios daqui a pouco, eu não costumo usar essa propriedade. Essa transformação eu acho um pouco confusa na hora de você voltar a ela. É possível, mas eu não utilizo muito essa transformação. Mas enfim, vamos seguir. Terceira transformação. Eu posso multiplicar ou dividir uma equação por um número real não nulo. Então eu posso pegar qualquer número real, ou multiplicar minha equação toda ou dividir minha equação toda por ele, desde que esse número não seja um número zero. Veja o meu exemplo aqui, ó. X mais 2y igual a 3 e 3x menos y igual a 1. Se a gente fosse tentar resolver esse sistema por adição de equações, que é um dos métodos para resolver esse sistema 2 por 2, a gente utilizaria até essa propriedade, que é multiplicar a segunda equação por 2. Né? Veja o que vai acontecer aqui, ó. O meu comando ficou, a minha nova linha 2 é a própria linha 2 multiplicada por 2. Eu estou fazendo isso porque se eu multiplicar por 2 esse y aqui, vai ficar o menos 2y, que eu posso somar com a primeira e eliminar esse y. Né? A gente já costuma, como eu já falei, usar essa transformação. Né? Então veja, eu peguei este 2, que é o número real que eu escolhi, multipliquei o 3x, que virou o 6x que está aqui, multipliquei o menos y, que virou esse menos 2y que está aqui, e multipliquei, também não posso deixar de fazer isso, o 1, que é um termo independente, que gerou este 2 que está do outro lado da igualdade. Né? Então eu posso multiplicar ou dividir qualquer equação por qualquer número real, desde que não seja o zero. Que fique claro o seguinte, as operações são multiplicação ou divisão. Eu não posso somar um número real a uma equação ou subtrair um número real de uma equação. Isso não é permitido. Tá? Eu posso multiplicar toda ela ou dividir toda ela, mas não somar ou dividir por um número real. Beleza? Quarta transformação que é possível fazer. Eu posso adicionar a uma equação a outra do sistema, desde que essa outra esteja previamente multiplicada por um número real também não nulo.
Então, por algum motivo, eu achei que eu posso somar ali para fazer algum tipo de operação no meu sistema. Só que quando eu for somar, eu tenho que multiplicar por um número real não nulo. Lembrando que 1 é um número real não nulo, então eu posso multiplicar por 1 nesse caso ali. Ó. Vamos ver. Essa aqui preste bastante atenção, que é uma das que a gente vai mais usar para resolver o escalonamento. X mais 3y igual a 5 e 2x mais y igual a 3. Eu enxerguei aqui essa sequência. Então veja, a minha nova linha 2 é a linha 2 antiga, somada à linha 1 multiplicada por menos 2. Então eu peguei um número real, estou multiplicando por uma outra linha e depois eu somo com a linha que eu quero modificar. Tá? O que vai acontecer com o meu sistema, com a minha segunda equação neste caso? Vai ficar deste jeito. Ó. Se eu pegar então o menos 2, deixa eu trocar de caneta aqui de novo para a gente enxergar melhor. Vou pegar um roxo. Então eu vou pegar este menos 2 e multiplicar pelos elementos da linha 1 para somar com a linha 2. Então eu vou fazer assim, ó. Menos 2 vezes este x aqui em cima vai ficar menos 2x. Menos 2x somado com o 2x aqui virou zero. Tanto que olha aqui a minha resposta. Eu não tenho nada no x aqui, ó. Não tenho no meu novo sistema, eu não tenho nada no x. Que foi justamente porque menos 2 multiplicou com o x de cima da primeira equação, com este x aqui, somei com esse 2x, menos 2x mais 2x, zerou, por isso que sumiu a parte do x na minha nova linha 2, lá no sistema que está em verde. Só que eu não posso fazer isso só com um elemento, eu tenho que fazer com a linha inteira. Eu vou pegar esse menos 2 agora, aplicar ou multiplicar ele no 3y, então menos 2 vezes 3y vai ficar menos 6y, menos 6y somado a 1y que eu tenho aqui, vai gerar esse menos 5y que eu fiz de modificação agora. Ok? Da mesma maneira com o termo independente. Menos 2 vezes o 5, menos 10. Menos 10 mais 3 é este menos 7 que eu fiz aqui. Tá? Aqui acho que fica mais claro para eu entender que eu faço essa multiplicação toda, esse processo todo que está descrito aqui no meio, porque eu já transformei meu sistema agora num sistema escalonado. Né? O formato que ficou meu novo sistema aqui é um sistema escalonado. Só resolver ele de baixo para cima, enfim, eu vou chegar no valor do x e no valor do y. Então eu posso fazer sempre essa sequência. Escolho uma linha que eu quero modificar. A partir dessa linha que eu quero modificar, com outra linha, eu vou somar essa outra linha, e essa linha tem que ser multiplicada por um número real. E esse número real não pode ser zero. No caso aqui, então, eu fiz o menos 2 vezes a primeira linha, e somei na segunda linha para gerar uma nova linha número 2, conforme está aí. Beleza? Tá, então já sei o que eu posso fazer na hora de eu gerar um escalonamento. São essas 4 transformações possíveis ali. Né? Mas e qual é a sequência que eu vou fazer para chegar num sistema escalonado? Aqui no próximo slide ele vai mostrar para a gente como uma espécie de passo a passo para eu chegar num sistema escalonado. Então tá ali, ó, para transformar um sistema linear em outro equivalente e escalonado, seguimos os seguintes passos. Aqui também são passos importantes para você ter anotado na hora de você resolver o teu escalonamento. Veja qual é o primeiro passo aqui, ó. Então, usando as transformações elementares, devemos obter um sistema em que a primeira equação tem a primeira incógnita com coeficiente igual a 1. Então, se eu pensar num sistema que tenha, por exemplo, 3 incógnitas x, y e z, a primeira equação, a primeira linha de equação, na frente do x deve ter 1. O coeficiente deve ser, como está escrito aqui, ó, coeficiente igual a 1, da primeira equação. Esse é o primeiro passo. Se eu já tiver isso, eu vou para o segundo passo. O que ele diz no segundo passo? Devermos, ali, tira esse R daqui. Devemos zerar todos os coeficientes da primeira incógnita em todas as equações restantes. Então, todos os x abaixo da primeira linha deve ter um zero na frente, ou seja, eu vou sumir com os x das outras linhas. Eu vou ter o 1 na primeira linha, 1x na primeira linha, e embaixo desse 1x não vai ter mais nenhum x.
porque eu vou zerar usando as transformações elementares. Tá? Depois que eu fizer esse 1 na primeira linha e 0 em todos os elementos abaixo dele, eu vou fazer o terceiro passo, que é: abandonamos a primeira equação, não vou mais usar ela, e eu vou repetir os dois primeiros passos com as equações restantes nas incógnitas seguintes, até obter um sistema escalonado. Então, depois que eu tiver assim, o 1 lá no x, 0 embaixo de todos eles, eu abandono a primeira linha e vou para a segunda linha. Não trabalho mais com a primeira linha, não mexo mais na primeira linha. Vou para a segunda linha, para a segunda equação que eu tenho lá. Na segunda equação eu já não tenho x, que eu já zerei no segundo passo. Né? Eu vou trabalhar com o y, com a incógnita seguinte que ele fala no texto. Ó, nas incógnitas seguintes. Então eu vou para o y. Vou deixar esse y com 1 na frente. E embaixo dele, todos os outros y vão estar zerados. E assim sucessivamente. Se eu fizer isso, eu vou abandonar essa segunda equação, vou trabalhar com a terceira equação. A terceira equação já vai estar com o x zerado, com o y zerado, vou ter que ter um 1 na frente do z e assim por diante. Beleza? Pega essa ideia desses passos, das transformações, de tudo isso que foi falado aqui, para acompanhar os próximos vídeos que eu vou mostrar para vocês resolvendo o sistema, transformando o sistema linear num sistema linear escalonado equivalente, para a gente chegar num conjunto de solução. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.